Hoje, 13 de maio de 2009, Projeto Memória, História Oral, Unimonte, com a Fundação aqui de Memória de Santos. Boa tarde, doutor Manuel. Boa tarde. Seu nome completo, data de nascimento e nome de seus pais também. Meu nome é Manuel Luiz Ribeiro Júnior. Eu nasci em 31 de outubro de 1943 e os meus pais são Manuel Luiz Ribeiro e Judite Aparecida de Almeida Ribeiro. Qual era a profissão deles? O meu pai era delegado de polícia e minha mãe era do lar, prenda domésticas. O senhor nasceu aonde? Eu nasci em São José dos Campos. Talvez fruto da carreira do meu pai, nós somos, ou éramos em 6 irmãos, cada um nascido praticamente no lugar, porque a carreira antes de delegado de polícia era feita assim, muito itinerante. Então eu e um dos meus irmãos nascemos em São José dos Campos. E meu pai costumava dizer, inclusive, que se soubesse que nós dois íamos nascer lá, ele tinha passado direto. Quando você veio para Santos? Eu vim para Santos exatamente no ano de 50. Portanto, com 7 anos de idade. Foi morar onde? Eu fui morar na Rua São Paulo, 114, num bairro delicioso, perto da Vila Belmiro, o que me propiciou assim, uma infância, uma juventude muito saudável. Foi estudar onde? Olha, eu comecei a estudar em Taubaté, que era aonde meu pai exercia a profissão quando foi promovido e veio para Santos. Daí, chegando aqui, eu fui para o Liceu São Paulo. E lá completei o primeiro ciclo, o primário, né, o chamado primário, depois o chamado ginasial, e depois o meu pai tinha uma filosofia que ele achava que o quanto antes nós tínhamos que ter um diploma, mesmo que intermediário. Então eu já fui fazer um curso técnico de contabilidade e fiz no Coelho Neto, no colégio também na época tradicional aqui em Santos, para depois fazer a faculdade de Direito, da Faculdade Católica de Direito também aqui em Santos. O senhor falou da infância, da sua infância saudável. Faz um relato dessa infância. Então, veja, ela começou primeiro traumatizada no sentido do que me lembro, né? No sentido dessa transferência com 7 anos de idade de um local que você está absolutamente habituado, numa cidade pequena. Taubaté era uma cidade ainda pequena, muito pequena nessa época, 50, e aonde a gente trepava em Jabuticabeira, no pátio da delegacia onde meu pai trabalhava, e os amigos todos, né? Então nós sofremos aí um trauma ao mudar para cá, numa cidade absolutamente desconhecida. E para adoçar a nossa vinda para cá, os meus pais contavam: Santos é uma maravilha de cidade, que as praias, porque nós costumávamos nas férias ir para Ubatuba. Aliás, todo o Vale do Paraíba ia para Ubatuba, descia para Ubatuba, e a gente ia também. Porque tem praia, dá para ir todo dia, não é só nas férias, não sei o quê. E quando nós chegamos em Santos, você sabe que isso até hoje é muito claro na minha cabeça. A entrada da cidade até hoje não é muito bonita. Naquela época era um horror. Era um horror a entrada da cidade. E ali o morro, aquele morro cheio de casinhas, parecia um presépio, e aquilo nos deu uma má impressão. Eu falei, mas isso que é bonito, né? A minha mãe também começou a olhar de lado. Mas isso foi realmente uma primeira impressão. Foi uma primeira impressão. Nós moramos numa vizinhança maravilhosa,
fizemos uma amizade muito grande na Redondeza. O futebol se jogava na rua naquela época. Tinha um campinho, aonde é o Anchieta, o Anchieta, ali tinha um campinho de futebol, que era o campinho de futebol do nosso time, que à época se chamava Fluminense. E a gente jogava futebol ali com vários amigos, fazíamos torneios entre a Rua São Paulo e a Rio de Janeiro, e Adolfo de Assis, a Rua Araguaia. Então, todas aquelas brincadeiras próprias, aquele entrosamento próprio da molecada, a gente fazia, desenvolvia ali com uma alegria muito grande. Além do conhecimento, meu pai se relacionava muito bem. Meu pai era uma autoridade policial, e naquela época tinham poucos aqui em Santos, então se destacava. E ele tinha uma particularidade muito grande, que ele era muito dado, ele conversava bastante, gostava muito de futebol, só que corintiano roxo. Mas não deixou de trazer o Zito e o Hugo para o Santos. Ele que trouxe, os dois eram de Taubaté, jogavam no Esporte Clube Taubaté, e meu pai era apaixonado por futebol. Então, aonde passava, ele se metia no clube de futebol lá, e quem ele podia ajudar, o Mauro foi ele que levou para o São Paulo. Ele tem, assim, umas histórias de jogadores. O Zito, até hoje, é nosso amigo, nos frequenta, exatamente em gratidão ao meu pai ter trazido ele aqui para o Santos, né? Daí a gente também frequentava a vila, e meu pai, como delegado, também estava sempre fazendo policiamento no campo, a gente sempre estava acompanhando os jogos de futebol, porque era 3 quadras de casa, né? Então a gente viu esse time todo maravilhoso nascer, jogar, brincar, que a gente acompanhava lá. Então eu tenho uma saudade muito grande. A gente frequentava a praia ali do Canal 2, que a gente saía dali, ia direto pelo Canal 2, também jogar bola e nadar. A gente tinha uma convivência absolutamente saudável. Colégio e o lazer próprio da época, da molecada da época, né? Então, eu tenho uma saudade muito grande. É uma vizinhança que permaneceu lá, assim, 30 anos seguidos, sabe? Quem morava naquela rua dificilmente mudava. O senhor tem alguma recordação, alguma particularidade, assim, dessa região, Vila Belmiro? A gente está falando, assim, das proximidades ali da Vila Belmiro, mais ou menos. Marapé, tem alguma particularidade do lugar? Ou da sua adolescência, que aí já indo mais para frente um pouquinho? Veja, tenho sim. Na realidade, eu acabei de contar para você da nossa assiduidade no campo do Santos, na Vila Belmiro. Que não se resumia apenas nos jogos, se resumia nos treinos. A gente via aquele timaço, né? Treinar futebol, que a gente ia assistir como já um pouco mais velho, ia assistir assim como um espetáculo artístico, né? Porque era um balé o que eles praticavam, e aquilo realmente nos chamava muita atenção. A gente sabia que a defesa do Santos era boa, mas podia tomar 3 gols que o time ia fazer 7, ia fazer 6, entendeu? Então aquilo chamava a atenção e a gente brincava ali. E os times de futebol da várzea que a gente frequentava, e que a gente também ali com Ais Negro, com o Vasquinho, são times ali que graviam, o Chame Quadros, sabe? Era um time de uma loja de materiais de construção que chamava Chaves de Melo. Ficou Chame, Chaves de Melo ficou Chame, e era um time muito, muito competitivo na várzea, que a gente participava, e os campos eram ali nas imediações. Ali do lado da Portuguesa, tinha N campos de futebol ali, e a gente jogava futebol ali direto, né? Jogava futebol ali direto. E isto é uma particularidade que eu recordo com muita satisfação e com muita saudade, realmente. E quando fica adolescente, vai para rapaz, aí... bailes, como que era? Era uma vida, era. E veja, e aí eu não posso desassociar de um irmão muito querido que eu tive. Minha família foi realmente muito abençoada por Deus.
nós fomos forjados na fé cristã. A minha mãe era uma autodidata, mas de uma convicção religiosa, de uma postura maravilhosa. Nós perdemos o papai muito cedo e ela manteve a família unida ali. Por resto, enquanto ela viveu, ela manteve a família unida ali. E nesse aspecto, eu não posso desassociar de um irmão que era muito próximo a mim. Ele, próximo inclusive de idade, era o mais próximo, né? Eu sou de 43 e ele era de 41. E nós saímos constantemente juntos. E nós frequentávamos, fizemos faculdade juntos, estudávamos nos colégios juntos, íamos para os bailinhos juntos, disputávamos as namoradas juntos, tínhamos uma vida muito ligada, né? Os afazeres dele com os meus, as diversões dele com as minhas. E naquela época nós tínhamos aí... Santos era uma convergência de todo o estado de São Paulo. As férias de todo o pessoal era passado em Santos. Você ia para o hotel do Atlântico, para o bar do Atlântico ali, você não precisava sair dali. O footing, você parava ali, eu pagava por mês, eu pagava a conta por mês lá, né? O seu Avelar descontava cheque para nós lá, dada a nossa assiduidade nesse bar e a frequência, que era maravilhosa, então era uma gente bonita, uma gente saudável, no interior inteiro, a gente guarda muito isso, porque tinha em frente o Parque Balneário, aquela maravilha, o que era frequentado o parque, aqueles grandes bailes que tinham no parque, com orquestras famosas que vinham tocar aqui. Mais para frente ainda tinha o Clube dos Ingleses, com um bailinho também fabuloso, uma sabatina que terminava invariavelmente às 2h da manhã. E era muito sábio isso, porque 2h da manhã não dava tempo de ninguém ficar bêbado para fazer escândalo dentro do bar. Então, se começava lá para as 11h, 2h, fechava, acabou o bailinho, quem quiser que vá para outro lugar. E era muito gostoso, porque a gente encontrava com os amigos todos lá. O Caiçara também teve uma época muito social, né? Que a gente frequentava também com muita frequência. A gente tinha um grupo, né, que jogávamos futebol, praticávamos esporte, fazíamos um point lá no Caiçara. Então, realmente, assim, era, como eu estou contando para você, uma diversificação de locais saudáveis e gostosos que possibilitava você ter opções de escolha e de entretenimento naquela época, né? Você entra na faculdade, por que você foi fazer direito? Veja, na realidade eu tive até uma oposição ferrenha. Eu tive um irmão que já era o mais velho e que manteve não digo monetariamente a casa, porque ele também ganhava muito pouco, porque ele era escrivão de polícia, mas isso, mas que nos trouxe, olha, não vai trabalhar enquanto não entrar na faculdade. E ele não queria de maneira nenhuma que eu fizesse direito, porque ele tinha feito direito, esse outro meu irmão estava fazendo direito, meu pai tinha feito direito. Ele falou, você vai fazer medicina? Porque você vai fazer medicina, não sei o que. Eu falei, eu não vou, eu quero, né, quero ser polícia, não adianta, eu quero ser polícia. Mas, pelo amor de Deus, só tira isso da cabeça e vai ser médico. Eu garanto que quando você se formar, eu te mando para a Alemanha para fazer a especialização disso e daquilo, não sei o que. Eu falei, eu quero fazer. Ele me atazanou tanto a cabeça que às folhas tantas eu fui fazer, depois de formado, um concurso para a magistratura, porque ele já era juiz. E então você vai fazer magistratura, porque você tem que fazer o concurso, você está estudando, você está afiado. E eu fui fazer a tal de magistratura, que na época era um concurso muito concorrido, muito disputado.
E é uma mágoa que mágoa não, porque realmente eu fui muito feliz na minha carreira. Mas a mágoa da injustiça. Acabaram fazendo um favor. Eu passei no concurso, tinha sido chamado já para integrar a carreira, quando me cortaram na secretaria. Porque eu teria que fazer mais uma prova, e naquela época era a época da Revolução. E nas minhas informações sociais constava que eu tinha sido presidente do centro acadêmico e na época tinha me manifestado contra o espancamento de estudantes, contra a morte do Edson Luiz, e aquilo constava da ficha. E realmente, se um dos componentes da mesa não fosse amigo e colega de turma do meu pai, da turma de 31 do Largo São Francisco, eu não ficaria sabendo nunca. Teria sido reprovado e pronto, entendeu? Foi uma sorte eu saber disso. Mas essa injustiça, primeiro porque se eu tivesse... aqui tem informação que você é comunista. Eu falei, mas eu nunca fui. Eu nunca fui comunista. Agora, eu representava uma classe. Como presidente do centro acadêmico, eu ia aplaudir o espancamento de estudantes. Mano, pelo amor de Deus, o duro é quem interpreta isso, entendeu? Como comunista, né? Então me doeu muito. Eu me lembro que eu atravessei a Praça do Fórum lá, quando me deram essa notícia, chorando. Que ano foi isso? Isso foi antes de eu entrar na polícia, foi em 69, 68. Foi na época brava. Foi na época de chumbo mesmo, né? Foi na época de chumbo. Então vamos falar um pouco de política, né? Como que você... 64, você estava onde? Você era jovem? Eu era jovem entrando na faculdade. Eu estava na faculdade já, estava no primeiro ano da faculdade. E realmente a gente não tinha tanta... A gente sempre foi um pouco politizado, acompanhava esses movimentos, mas primeiro ano ainda você não tem, você vai adquirindo essa cultura política, essa vivência política lá dentro. Até porque eu fiz política universitária intensamente. Eu fiz do primeiro ao quinto ano. Aliás, tive o privilégio de pegar uma turma maravilhosa, né? A minha época deu Fabiano, deu Gato, deu Mozart, deu Peluso, ministro, sabe? Era um grupo, deu Elias Jacó, que era outra fera. Então, na realidade, era um grupo maravilhoso de estudantes. E eu, no meio dessas feras todas aí, fui presidente. Do meio deles lá, eu fui também presidente do centro acadêmico. E eu vivia intensamente isso. E eu tinha uma particularidade, aliás, até certo ponto jocosa. Eu me lembro de uma vez, nós programamos uma passeata, eu como presidente do centro acadêmico, nós programamos uma passeata de estudantes, uma manifestação, não me lembro nem a direção da manifestação. Era 66, porque eu estava no terceiro ano, quando eu fui presidente do centro acadêmico, era mais ou menos nessa época, né? E o diretor de polícia aqui da época era amigo do meu pai. Ele me deixou numa saia justa, que você não acredita. Ele me chamou lá. Chamava Francisco Campos de Moraes, um gentleman, o cara era um gentleman, Francisco Campos de Moraes. Ele me chamou lá e falou assim, olha, Maneco, eu queria falar com você uma coisa. Eu sei que você é aí da liderança da Faculdade de Direito, e sei que você programou uma passeata para fazer agora, no dia tal, assim, às tantas horas, tal. Maneco, eu vou te falar com toda a lealdade. Eu tenho ordem de baixar o pau, de chamar a marítima para não deixar essa passeata sair. Agora, Maneco, você já põe-se no meu lugar. Como é que eu vou bater no filho do Maneco? Pô, era meu irmão. Teu pai era meu irmão. Nós fizemos uma carreira junto. Olha que saia justa que ele me colocou. Eu falei, olha, vamos fazer um meio termo.
o senhor não bate em nós e nós não fazemos um negócio, um estardalhaço muito grande. Nós fazemos alguma coisa mais disciplinada, tal. Vamos nos manifestar. Mas você promete? Não, o senhor, não, pode deixar que a gente controla a turma, faz direitinho. Tá? Por que ele me deixou numa saia justa? Falar para ele que eu ia enfrentar, eu não tive coragem. Dada a delicadeza dele, falou, você vai me deixar numa situação, ou o governador me demite, me tira daqui, entendeu? Ou eu vou quebrar sua cabeça no meio da rua, não tem cabimento. Eu estou realmente chocado com essa posição, que eu não esperava encontrar na minha vida policial. Então isso, na realidade, aconteceu muito nessa época da Revolução de 64, né? Na Revolução de 64, eu me lembro. Eu falei desses, mas, eu me lembro do Epaminondas, eu me lembro do Leobaldo, eu me lembro do Walter Uzzo. Cada fera, e cada orador, Cassione, né? O Cassione era um orador de primeira linha. Tinha o Lara foi meu vice-presidente no centro acadêmico. O Lara também, o Lara formou uma turma depois de mim. Ele era da turma do meu cunhado, o Elias Jacó. Eles formou uma turma depois. Fomos muito amigos a vida inteira, né? Nós demos aula, dividimos a cadeira de ciência política na faculdade. Ele dava de manhã, eu dava aula à noite, a mesma matéria. Sentávamos para fazer a programação fazer o conteúdo programático da matéria, discutíamos o que nós íamos falar para a molecada, o que nós não íamos falar para a molecada. Então a gente tinha também assim, um convívio muito saudável, inclusive social, né? A gente saía junto com as esposas, viajávamos pela faculdade junto. Nós temos uma passagem que é inesquecível. Se eu viver 100 anos, isso vai estar na minha cabeça. Ele, eu e o Merrana, em Portugal. Meu Deus do céu, o que nós fizemos em Portugal? Nós parecíamos adolescentes, já professores, o Merrana é até diretor da faculdade, né? Mas foi uma delícia. Nós fomos fazer uma visita nas universidades lá, fomos em Coimbra, fomos em Aveiros. Aveiros tinha uma biblioteca maravilhosa. E depois fomos convidados para uns jantares e ficamos amigos de uns advogados que estavam no mesmo restaurante e ficou sabendo que nós éramos da carreira jurídica e que estávamos lá. Ah, meu Deus, foi uma delícia. Eu sei que nós saímos do restaurante quase 5 horas da manhã, queríamos andar porque tínhamos tomado alguns copos além do limite prudencial e queríamos sair andando. O colega fez questão de nos levar de carro para casa. Eu falei, meu Deus, precisava destilar um pouco e acabamos não conseguindo. Mas foi um dia maravilhoso. Aliás, a estadia toda foi uma maravilha, mas aquele foi imperdível, viu? O senhor tem recordação de alguma outra atividade, assim como presidente do centro, assim, mais de... Tenho. Assim, nessa linha do... Tenho. Não, eu tenho uma, é o seguinte, eu falei para você que eu vivi intensamente. E naquela época, nós tínhamos uma participação muito efetiva na direção da escola. Existia um órgão da escola, um órgão de direção da escola que chamava Conselho Técnico Administrativo. 6 professores representando o corpo docente, olha que interessante, e um membro representando o corpo discente, que era o presidente do centro acadêmico. Então, quebramos paus homéricos com a direção da casa, que era nada mais, nada menos que Carlos Pacheco Cirilo, cara maravilhoso, Olavo de Paula Borja, que era um cara também de uma cultura vastíssima, Edmundo Benjamin Tourinho, sabe? Padre Paulo Orlô de Moura, esses eram os diretores, os conselheiros e mais um estudantezinho de 20 anos de idade que participava da direção da escola. E éramos ouvidos.
E éramos, realmente tínhamos um diálogo muito favorável, os professores eram realmente abertos. Claro que a hora que batia o martelo e ia para a votação era 6-1, né? Mas na realidade ficava registrado em ata a nossa posição. E eu também guardo com muita satisfação uma criação, um evento que nós criamos na faculdade, que se chamou, nós demos o nome de Saia Dessa Excelência. Pelo nome você pode imaginar que era para chamar os políticos, irem na faculdade e serem entrevistados por nós, estudantes. Então era assim, um tipo copiado do Pinga Fogo. Eles sentavam numa tribuna e os estudantes, nós, os entrevistadores, perguntávamos de uma mesa paralela em frente ao plenário. E na época nós tínhamos aqui a Faculdade de Direito que predominava. Eu me lembro que nós tínhamos economia, nós tínhamos a pedagogia e o jornalismo. E eu convidei os presidentes dos centros acadêmicos para fazerem parte desta mesa que ia sabatinar os políticos de então. E os presidentes do centro da época eram o Ides José Fonseca, cara maravilhoso, né, que está aí, o outro, o Alcides Duarte, que era da filosofia, o Evaldo também, que foi da filosofia, o Marcílio Bragueta Soares, que era da economia, e alguns outros que agora não me recordo. Mas nós trouxemos aqui nada mais, nada menos do que Carvalho Pinto, Roberto de Abreu Sodré, entendeu? Os governadores vinham aqui, sentavam no banco lá e eram entrevistados por nós, e eram atarrachados. Quer dizer, começamos com o chefe, começamos com o Mário Covas, né? Que era o político, inclusive, que nos dava alguma cobertura quando a gente precisava ir a Brasília, fazer alguma reivindicação no Ministério. Era ele que agendava para a gente, arranjava passagem, né, para a gente viajar. E íamos para lá, porque o diretor acadêmico não tinha dinheiro nenhum, né? Então a gente ia para lá eu me lembro que ele me colocou na frente do Pedro Aleixo. Eu quase tremi, né? Pedro Aleixo, um jurista de renome. E ele falou, o menino veio aí para fazer uma queixa lá com a direção da escola dele, não sei o que, o Mário é muito simpático, né, daquele jeito. Você era filiado ao MDB, você? Se eu era? Era filiado? Na época eu realmente fui filiado ao MDB em função exclusiva, quase que exclusiva, num primeiro momento, do governador, né, do Mário Covas. Eu tinha uma relação muito boa com o governador confiava, ele tinha um problema policial, que ele imaginava policial, ele ligava para mim. Olha, onde é que você está? Eu estou aqui, eu passo na sua casa. Eu falei, pelo amor de Deus, senador, onde é que você está que eu vou aí, né? Ele era um cara muito simples. Tá. Mas quando você nasceu, você não era da MDB, quando você era jovem? Naquela época não era afiliado a partido político. Era mais rebelde que partido político, sabe? Não tinha uma filiação. Eu era afiliado ao partido político acadêmico. Qual era o partido? Então, lá naquela época tinha dois partidos na minha época, de proa. Um era um MAR que congregava a chamada esquerda, que a gente chamava de esquerda de boteco, que resolvia os problemas do Brasil tomando cachaça. Na época nem tomava-se cachaça realmente, era cervejinha mesmo, né? E o PIA, que eles pejorativamente chamavam de filhote dos padres, porque era uma... E veja, eles chamavam a gente de direita, mas na realidade nós tínhamos aquela linha, era do João 23, sabe? Nós tínhamos uma linha da doutrina social da igreja, sabe? Isso o Mozart, o Peluso,
sabe? Eram caras que realmente, os dois foram seminaristas, mas tinham uma visão de mundo 500 anos na frente dele. Agora, eles eram, sabe, eles eram realmente articulados. Mas depois que nós entramos, modéstia à parte, depois que nós entramos na escola, eles não ganharam mais nenhuma eleição, ganhamos todas deles. Eles perderam do 1º ao 5º ano. Todos os anos. Comigo lá, eu entrei e ganhei a primeira eleição com o Moser, ganhei a segunda com o Peluso, ganhei a terceira comigo, a quarta com o João Genovez. João Genovez, infelizmente, morreu. Tirei do bolsinho do colete, nós não tínhamos candidato. Mas a gente estava, o nosso grupo estava com um prestígio tão grande que nós escolhemos lá, João, é você. Ele era um cara mais velho, tinha uma postura assim, respeitável, né? E foi para as eleições e ganhou fácil. E depois, no 5º ano, foi o Elias, o Elias que foi promotor público aqui. Então, eu entrei e saí vitorioso. Fabiano, Gato. Mas a gente fala esse adversário político, mas era ali, né? Porque, pô, o Gato me chamava de boca de creme, sabe? Não pode deixar o boca de creme chegar perto porque ele ganha os votos. Não pode. Então, era assim, muito. Saíamos todos juntos. Cassione, a gente saía todos juntos para fazer serenata, a gente saía. O estava onde? Pia. O Cassione sempre foi ele hoje, uma vez ele comentou comigo e falou, você se afastou de mim? Eu falei, Cassione, na realidade, eu acho que eu não me afastei. E eu continuo na minha, realmente eu sempre tive essa postura. Eu acho que só não muda o débil mental, né? Que não tem discernimento, o bobo, o louco, esse não tem discernimento, né? Então você não pode esperar a mudança dele. Mas aquele cara que pensa, você sempre está à procura de um caminho melhor, não é verdade? Isso aflora na sua frente. Pô, eu falava isso, pelo amor de Deus, que vexame. Hoje eu vejo, né, o quanto a gente evolui, e quanto a idade, quanto a vivência ensina a gente, né? Quanto a postura. Agora na polícia eu vejo umas atitudes, eu chamo o rapaz e falo, menos, vai, não é assim. vamos conversar de uma outra forma, entendeu? É diferente, a postura é essa. Eu tenho 2 sobrinhos que são delegados aqui em Santos. Então eu vejo às vezes a euforia em determinadas coisas, que eu também que eu também fiz, né? E eles, na realidade, estão fazendo agora. Então, eu quero que eles façam um meio termo. Ouçam, mas não percam a euforia, porque também cercear seria limitá-los no que eles têm de melhor, né? Que é o idealismo, na pujança do exercício da profissão, né? Como você virou chefe de gabinete da prefeitura? Foi. Eu acho que é uma loucura do professor Francisco Prado. Eu era aluno do professor Francisco Prado. E na época eu fazia política acadêmica. E lá, ele um dia chegou e falou assim, olha, eu vou assumir a prefeitura. O Silvio vai viajar e eu vou assumir a prefeitura. O Silvio vai ficar 2 meses fora. E nós vamos montar um gabinete paralelo. O secretariado dele vai continuar. Só vai sair o chefe de gabinete que vai ser você. Eu falei, Chico, eu não sei, professor, né? Eu não sei nem andar dentro da prefeitura, não sei para onde manda papel dentro da prefeitura. Não se preocupe, porque o Álvaro Benito de Castro, que foi diretor da Faculdade de Administração, vai ficar, ele era procurador da prefeitura, ele vai ficar e ele nos auxilia nisso. E o gabinete é muito bem formado, eu conheço, tal. Então nós fomos para lá. Olha, foi uma delícia. Realmente nós revolucionamos. Nós fizemos. Então, o Marcílio foi chefiar um grupo de estudantes de economia na Secretaria de Finanças. O Elias com um grupo de direito para
esse grupo junto à Secretaria Jurídica para fazer levantamentos, compilações de leis, tal. Nós fizemos realmente uma revolução a ponto do Silvio antecipar a volta, né? O Silvio foi ficar 2 meses, ficou um só e voltou rapidinho, porque nós éramos manchete de jornal. Porque eu me lembro que na tribuna estava o Oswaldinho, na época, o Oswaldinho, os estudantes tomam a prefeitura, sabe? Então aquilo realmente foi uma época acadêmica muito saudável também. Tem algum ato político que tenha marcado na presença desse grupo, na administração? Talvez quando eu soube da antecipação da volta do... porque veja, teve... eu não me lembro com detalhes e eu não quero fazer algum tipo de injustiça. Mas parece que estava marcado um acontecimento, estava marcado uma atividade e que nós, por determinação do prefeito, fomos fazer um levantamento de como aquilo estava ocorrendo. E parece que aquilo não podia mexer muito, porque daí o secretário de Turismo já levantou aqui, não sei quem levantou lá, e não sei o que, daí o prefeito voltou e antecipou a volta. Isso eu me lembro com muita clareza. E fora disso, né, as audiências públicas que o prefeito fazia nos bairros. E o Chico e como é até hoje, né? O Chico tinha uma disposição, uma saúde de ferro, né? Tinha hora que eu falava, professor, só vai me matar assim, né? Saía às 7 horas da manhã, subia o Morro do Pacheco, vinha para a barraca de praia, não sei aonde. Era uma loucura a programação. E daí o Gastone no meio, que a gente já ia para o cais, subir em caixote para fazer discurso. Então, isto realmente ficou... Eu tinha 20 anos de idade, então isso ficou muito, muito marcado para mim, né? Isso ficou muito marcado. Agora, falando em Revolução, nós tivemos uma passagem que também me deixou muito marcado, e daí já como polícia. Eu era recém-delegado de polícia, e quando nessas rebordosas aí de 69, nós fomos chamados convocação geral. Tem que prender esse, inclusive o bispo, Dom Davi, que acabou de falecer aí. Mas como prender? Prender da onde? Não, é ordem superior. Sim. Eu falei, eu não estou gostando disso, hein? Pô, esse cara, o Chico Prado, pô. Prendeu o Chico, como é que ia prender o Chico Prado? Você já imaginou que situação? Como é que a gente ia ficar? Daí as folhas tantas, essa foi um pouco uma salvação da lavoura. Apareceu lá, já preso. Não. Tinham ido lá na casa dele, e não, do Del Bosco Amaral. E não acharam o Del Bosco. E o Del Bosco soube que o DOPS tinha ido lá para prendê-lo. Então ele, democraticamente, ligou e falou assim, o que é? Eu estou aqui. Daí eu falei, pode deixar que eu vou buscar, porque eu era meu amigo particular, entendeu? A gente fazia política junto, já aí no MDB, né? Eu falei, pode deixar que eu vou buscar. Então, você vai. Falei com ele no telefone, ele falou, não, pode deixar que eu passo aí com o meu carro e depois você traz o carro para Dodô. Falei, perfeitamente. Então peguei, o Del Bosco passou com o carro no Palácio da Polícia, eu desci, fomos juntos e levei ele preso para o 2º BC. O que é, Maneco? Falei, Del, não sei de nada, não sabemos de nada. Eu não estou metendo a mão em cumbuca porque amanhã isso sobra, né? Ninguém tem ordem por escrito, prisão humana, embora em regime de força, né? Mas, essas coisas amanhã estouram do lado do mais fraco. Daí, a hora que nós chegamos no 2º BC, aquela molecada de arma na mão, eu falei, ai meu Deus do céu, aqueles caras não têm noção, né? Era tudo moleque. O Del Bosco
botava a mão para fora. Olha, sou preso político. É o delegado que está me trazendo aqui. Veja só, mas é satira. É gozação fazer um negócio dele. Aí deixei o Del Bosco lá dentro. Não tinha recibo, não tinha nada, não tinha ofício de entrega, não tinha nada. Deixamos lá. Peguei o carro dele. Deixa lá com a Dodô. Então peguei o carro, era tudo amigo, né, meu? Aí peguei o carro, levei pra Dodô. Mas eu falei, não é nada, Dodô. Daqui 2, 3 dias ele tá aí de volta. Como de fato não demorou praticamente nada, eles foram liberados. Foi aquelas ordens que vinham, você não sabia de onde era. Quem foi preso nessa época, nessa época? O Dom Davi. Foi, o Dom Davi foi. O Chico Prado foi. Eu não sei se foi pro quartel, mas foi por algum lugar. Todo mundo, meu amigo. Todas as lideranças da cidade foram presas. Justo, né? O Justo já foi um pouco antes, na época do Raul Soares. Nessa época eu não era delegado ainda. Entendeu? Quando o Raul Soares estava aí, eu não era delegado. Mas, realmente, quando dava essas rebordosas, o Justo também passavam a mão nele, sem dúvida nenhuma. Porque eram as lideranças, né? Como Tarquínio, Corvo, então nem se fala. O Corvo também foi, uma vez eu levei o Corvo, porque era meu amigo de faculdade, né? Fizemos faculdade junto, pô. Aliás, foi uma cabeça maravilhosa, né? O Corvo tá vivo aí. Tá vivo, advogando em São Paulo, bem, belo advogado. Foi um vereador maravilhoso aqui, né? Foi um vereador. Foi eleito com 22 anos de idade. O Corvo era realmente uma sumidade, viu? Se esse rapaz tivesse continuado a carreira política, ia ser um sucesso mesmo, viu? Aí o senhor já está fazendo um relato da sua atividade enquanto delegado, né? Também. A sua... Bom, isso é óbvio, né? Mas aí a gente percebe que existe uma influência do seu pai... Sem dúvida. Antes de falarmos do senhor, né, mais a respeito disso, o senhor tem, assim, alguma recordação da atividade do seu pai como delegado? Algum fato que tenha marcado? Tenho, rapaz, tenho. E não muito simpática. Porque, na realidade, esta que eu contei, que é que o meu pai era uma pessoa muito, muito benquista, ele é nome de rua onde ele passou. Ele é nome de rua em São João da Boa Vista, ele é nome de rua em Taubaté, ele é nome de rua aqui em Santos. Aonde ele passou, deram o nome de rua pela atividade desenvolvida por ele. Mas ele era um cara muito, muito, muito simpático e um cara que também não era exagerado, era um cara que tinha uma postura. Papai não bebia, tinha os seus hábitos trabalhava de manhã, à tarde e à noite. Era sagrado. Saía de manhã, voltava para almoçar em casa, saía à tarde, voltava para jantar em casa e saía para trabalhar à noite. Isso eu me lembro perfeitamente. Sempre de chapéu, paletó. O chapéu, botava chapéu para ir na esquina comprar cigarro. Era impressionante. Era hábito de caipira mesmo, né? Meu pai era nascido na roça mesmo do Espírito Santo Pinhal, que veio estudar em São Paulo. Na época, o avô era fazendeiro, depois quebrou com a quebra de 29 e tal. Então, teve até dificuldade para acabar o curso. Na época da Revolução, ele passou no concurso e foi para São Bento do Sapucaí, divisa com Minas. Chegou lá, estava um pau quebrando de mineiro invadindo a cidade, e ele já chegou botando fogo na ponte. Isso é cantado em verso e prosa lá. Ele é nome de rua lá também, entendeu? É cantado em verso e prosa que o papai chegou para os mineiros não passar para dentro de São Bento, ele botou fogo na ponte, pegou meia dúzia de soldados lá, botou fogo na ponte. Mas sabe o que me marcou? O meu pai tinha uma postura muito... Eu me lembro do meu pai, uma vez... o secretário da Segurança Pública na época era o Eupídio Reale. O Eupídio Reale é pai do Realinho, que é repórter da Jovem Pan na França.
que foi repórter esportivo, chamava Canarinho na época. E eu me lembro dele ligando para nossa casa, meu pai atendendo, porque eles tinham feito escola juntos, tinham feito faculdade juntos, e falava: Maneco, eu preciso de você, que você conhece aquela região. Meu pai era delegado em Santos, para ir chefiar o combate àquela rebelião na Ilha Anchieta. Meu pai falou para ele assim: você sabe o que você está me pedindo? Eu tenho um medo de barco e de avião que você não imagina. E não tem outro jeito de chegar lá. Eu falei: pois é isso mesmo, você vai ter que ir de barco para lá. Eu já estou mandando o barco para você ir para lá e assumir aquilo imediatamente. Porque aquilo está sem comando, tá? Os presos estão invadindo Ubatuba, Caraguatatuba e não tem comando para lá. Eu me lembro muito bem, muito claramente disso. E eu me lembro do meu pai saindo e nós moleques chorando, sabe, com medo que pudesse acontecer alguma coisa. Tá. Mas tudo isso, né? Que ano foi esse? Que ano foi isso? 55. 55. Ou 53, por aí, que teve uma rebelião na Ilha Anchieta. Nego Orlando, aqui de Santos, famoso, era preso lá na época da ilha. Ele conta essas histórias, contava, coitado, essas histórias do meu pai lá, quando chegou. E me lembro também de uma cena. Nós temos que nos situar há 50 anos atrás. A autoridade, na realidade, no interior, era o delegado. Você tinha o juiz, tinha o padre, tinha o prefeito, que também eram chamados de autoridade. Era o delegado. Sem dúvida nenhuma. O delegado é que realmente estava em tudo quanto é lugar. E depois, se fosse um delegado que gostasse de futebol, como meu pai gostava, entendeu? Que estava na praça todo dia. Era ele que resolvia. Eu vi isto que eu vou te contar, que me chamou demais a atenção. O prefeito de Taubaté, naquela época, era um cara bom, mas gostava de uma pinga que não era brincadeira. Ele tomava tudo. E o que me constrangeu mais é que o filho dele era um menino maravilhoso que estudava comigo no grupo escolar, sabe? Estudavam juntos, Zé Luizinho. O pai chamava José Luiz de Almeida Soares. E eu vi o meu pai, o cara foi lá, dar de dedo na cara do meu pai, porque tinha prendido não sei quem, não sei o que mais. Eu vi meu pai virar ele de costas e deu um pé na bunda, mandou ele para baixo da escada. Assim. Você imagina uma cena dessa hoje? Eu vi. Aquilo, quer dizer, a primeira reação minha não foi do prefeito, foi no pai do Zé Luizinho, que era meu amigo de escola. Aquilo me constrangeu barbaridade, né? Contei para minha mãe assim, mas pô, o Zé Luiz é assim mesmo, amanhã já está tudo bem, pode ficar tranquilo. Então, isso foi uma cena que me marcou demais. Como me marcou demais essa rebelião da Ilha Anchieta. E aqui, quando ele foi designado também para disciplinar a zona da prostituição que tinha aqui em Santos. Porque vinha assim com essas missões, sabe? E a humanidade dele ao tratar com um assunto dessa delicadeza, o meu pai tinha uma peculiaridade que me agradava demais, que isto me influenciou de uma maneira muito, muito marcante. Eu me lembro o meu pai doente, meu pai morreu muito cedo, e doente na cama já, no quarto, deitado do lado, recostado do lado da cama dele, José de Moura Rezende, era ministro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Tinha sido deputado estadual, deputado federal, e naquela época era ministro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E do outro lado, o investigador Moraes, um crioulo de 2 metros de altura, que
esparramava terror aí no meio da bandidagem, sabe? Então, o papai andava circulava com a maior desenvoltura sem se misturar, sabe? Com uma coisa e com outra. Moraes era um investigador super digno, mas era um investigador de polícia, nada contra, tá certo? Mas o outro era o senhor ministro, tal. E os dois sentados, conversando, partilhando o mesmo papo, sabe? Saudavelmente, amigavelmente, os dois visitando o papai na mesma época. Me lembro do padre Calazans, que foi senador da República, também visitando meu pai, quando meu pai estava doente. Calazans era lá do Ribeira, não é? Do Ribeira não. Do Vale do Paraíba, exatamente. A UDN, né? Aqueles tribunos da UDN da época, né? Ele, Padre Godinho, tinha cada fera na UDN, né? A banda de juristas ali, Omar Baleeiro, esse Pedro Aleixo que eu falei, só tinha craque realmente na UDN. Carlos Lacerda, eram todos oradores de primeira linha, né? E meu pai não se misturava. Meu pai tinha a vida dele pautadinha, criando os filhos, educando 6 filhos, dentro da maior lisura possível. Então isso me marcou muito. Meu pai veio ali a missão de moralizar a zona, né? Então. Como é que era isso? Veja, eu me lembro muito pouco, né? Eu me lembro, recordo do que se contava, né? Eu me lembro do que conheci mais para frente. Na realidade, a zona aqui eram lupanares mesmo, eram bordéis que existiam no centro da cidade, né? E que, à medida que estava confinada, tudo bem, mas à medida que se deixava correr frouxo, elas invadiam tudo quanto era reduto, né? Então precisava disciplinar, precisava da assistência médica, precisava, sabe, ter uma postura de saúde pública, inclusive, né? Porque não era tratar a prostituta como marginal, né? Era apenas confinar no sentido, né, de ter uma adequação nas condutas, né? Que não dá para acabar com prostituição em lugar nenhum do mundo, né? Dá para você acabar com a exploração da prostituição, dá para você combater, mas acabar você não vai acabar mesmo, né? Então, seu pai veio para a ideia que tinha na época, então. Exatamente. Mas depois aqui ocupou tudo quanto é cargo, né? Depois ele ocupou aqui tudo quanto é cargo. Depois ele foi... Aqui tinha uma delegacia chamada Delegacia de Roubo, ele foi para a Delegacia de Roubo, ele foi também para a delegacia... E essa delegacia que cuidava da prostituição chamava Jogos e Costumes. Era uma delegacia famosa na época, e ele veio para essa delegacia. Por quê? O secretário de Segurança Pública confiava muito nele, porque era amigo de escola, né? Os dois estudaram junto, qualquer rabo de foguete, ele botava meu pai na frente, né? E isso me marcou muito. Então, quando eu entrei na polícia, quando eu fui fazer direito, eu fui direcionado para ser polícia. Eu queria ser realmente polícia. Antes de a gente continuar com a polícia, vamos falar um pouco de você jovem ali no Gonzaga. Como era o Gonzaga na época, aquela escuderia, Monetrô... Isso. Era... 5 minutos. Tá. Aquela época ali também era danada, viu? Na Praça Independência tem aquele posto ali e os caras se reuniam lá. Eu, na realidade, era conselheiro, praticamente era conselheiro deles, porque tinha uns perturbados ali, viu? Tinha uns moleques mais perturbados. Mas tóxico, na realidade, era coisa de marginal. Você falava em tóxico, aquele cara lá queima fumo, aquele cara fuma maconha. Era assim uma coisa estigmatizada. Não faz tanto tempo isso, meu amigo. Olha a evolução. Hoje é usos e costumes. Eu me lembro, não está gravando, né?
Mas não tá mistura. Não, 5 minutos para gravar, para virar fita. Então, tinha um artista de Santos que na época queimava fumo. E, meu Deus, quando ele chegava na roda, era assim, sabe? Veja só, hein? E isso na minha época de juventude, de 24, 25 anos, tal, não tinha essa feição. Agora, tinha molecagens de montão, né? Tinha mais paquera saudável, sabe? Você ficava esperando a temporada porque vinha as mocinhas de fora, a meninadinha de fora, então você queria conquistar aquelas meninas diferentes e você fazia aí um elenco, né, para esperar para a próxima temporada, era coisa desse tipo. E a frequência... Eu até vou dizer para você que na realidade são duas coisas muito próximas, né? A escuderia Mordedor, que se reunia muito ali naquele posto do Gonzaga, mas também no Bar do Atlântico, né? Mas o Bar do Atlântico também tinha uma turma mais velha que depois nós nos incorporamos a ele, uma turma mais assentada, sabe? Uma turma mais... já estava num outro clima, já tinha uma postura mais diferenciada, mas era muito próximo ali, né? A gente curtia muito, e eu me lembro que aquela mesa do Atlântico ali foi palco de grandes decisões, né? Que a gente sentava ali no fim da noite para comer um sanduíche, que eles tinham um sanduíche delicioso lá de filé com queijo, era uma delícia. Eu me lembro do nome dos garçons até hoje, Galixo, Celso, João Pereira. Encontrei com o João Pereira, está vivo aí há pouco tempo. Peguei o endereço dele, falei, você vai na minha casa, nós vamos bater papo daquela época, eu estou com saudade daquela época. E ele falou, doutor, morreu todo mundo. Mazola morreu. Então ele contou uma porção de... Falei, também, pô, o que eles bebiam não era brincadeira, né? Mas olha, nós estávamos conversando sobre o Gonzaga e me ocorreu agora um fato delicioso também que ocorreu, que nós, sentados numa mesa tradicional que a gente ficava no Atlântico no fim de noite, no Bar do Atlântico no fim de noite, que é sintomático, inclusive para a vida da cidade. Nós tínhamos ido, e me lembro que foi o Cláudio Costal, um amigo lá também da escuderia Mordedor, e um despachante hoje, despachante policial, chamado Zé Roberto, que tem o apelido de Zé do Bagre, que é muito conhecido aqui na cidade, é um cara maravilhoso. E nós fomos num baile do Havaí, no Yacht Club, no Rio de Janeiro. Maravilhoso, maravilhoso. O baile dessas coisas assim de você... Ilha da Fantasia. O local em si, sabe, no iate de lá. E isto foi numa sexta-feira e nós passamos o fim de semana daí no Rio. E no sábado, que era já véspera de carnaval, nós fomos lá para Copacabana, e vimos umas bandas saindo. E entre elas uma banda de uma rua, porque lá em Copacabana tem uma banda em cada rua, né? A banda da Sá Ferreira. Uma delícia de banda. Mas o que era a banda? Meia dúzia de gato pingado, umas moças bonitas dançando, um cara com um trombone de vara que se destacava, que era uma maravilha, um batuque honesto, né? E uma moçada tudo vestida com roupa de banho, nada de fantasia. E saí, eu falei, pô, e nós não temos uma coisa dessa lá em Santos, né? Olha que absurdo, nós temos todos esses ingredientes. Por que nós não vamos fazer uma coisa dessa? Nós temos que fazer, pô. Saímos de lá, esquecemos do papo, chegamos aqui depois do terceiro, quarto chopp, sentado no Atlântico. Isso era uma quarta-feira, carnaval era sábado. Sentado no Atlântico,
contamos o fato que nós vimos, exultei com aquela recordação da banda da Sá Ferreira, que era uma delícia. Falei, pois nós estamos aqui, nós temos uma barraca de praia que nós frequentamos, vamos lá no Itararé. Por que nós não fazemos uma banda? Quer saber? Nós somos uns bunda mole de não fazer uma banda. O Eduardinho da Alex, sabe essas lojas Alex de calçado? Estava do lado e falou assim, Mané, qual é o nome aí? Banda Mole. Quando eu falei que nós éramos uns bunda mole, ele falou, olha o nome da banda, Banda Mole, vamos fazer a Banda Mole. Esse meu irmão, parceiro, era um compositor de primeira linha. Ele fazia samba enredo para X9, fazia samba enredo. Da X9 ele ganhava todos, né? A paixão da escola, dele era a X9. Qual o nome dele, mano? Zelo. Até tem um troféu aí da Secretaria de Turismo, tá? É José Benedito de Almeida Ribeiro. Ele foi delegado de polícia também, aqui, São Vicente, da Ronda. Tá? E ele fez. E ele, de quarta para sábado, ele fez uma musiquinha. E sábado nós estávamos na rua com a Banda Mole, que você sabe o tempo que durou depois, né? A Banda Mole, que nós saímos porque já não dava mais para continuar. Porque daí já veio o patrocínio, a 51 começou a patrocinar. Eu me lembro que eu trouxe na minha casa Haroldo Melodia, puxador de samba do Rio de Janeiro, Isabel Ribeiro, sabe essa mulher que abriu o Fantástico naquela época? Essa gente que a gente contratava para vir na Banda Mole, para abrir alas do Banda Mole. Veja só. Como cresceu uma coisinha insignificante nascida ali no Atlético. Passava naquela época uma novela na Globo chamada Saramandaia. E falava de um trecho, falava de alguma coisa de uma cidade que chamava Boli Boli. Né? E eu me lembro de um refrão que ficou eternizado na Banda Mole, que o meu irmão fez, eu me lembro, sentado assim em cima do guardanapo. Quem é do Remeleixo vai no Boli Boli. Não. Quem é do Remeleixo não. Quem é do Remeleixo não é do Boli Boli, sai na Banda Mole. E esse refrão ficou passando de ano em ano, de acordo com o tema que a banda escolhia, sabe? Então um ano foi Bebê de Proveta, então essa música entrava também como refrão do texto que ele construía. E aquilo foi uma delícia, ficou popularizado de uma maneira. Teve banda que saiu com 5 mil, sabe? 5 mil. A Segura no Baile é outra banda, né? Porque daí começaram a crescer outras, mas a precursora é a nossa, né? A precursora foi essa Banda Mole. E nasceu assim, do jeito que eu estou te contando. Delicioso, delicioso. Você tem a memória do ano? Eu posso até tentar puxar, porque na realidade, pena que o Cláudio não está aqui, o Cláudio tem uma memória cavalar, ele ia lembrar do baile, como é que foi, como é que não foi, mas olha, eu devia ter uns 28 para 30 anos, 28 anos, eu nasci em 43, vamos fazer essa conta aí de 43, 71, é nessa época mais ou menos que nós... E depois veio o patrocínio, sabe? O patrocínio foi legal, porque deu uma incrementada, mas depois ficou um gigantismo incontrolável. Precisava contratar segurança, eu falei, eu não consigo mais, depois vão falar a Banda Mole. Tudo saía a Banda Mole, eles vinham falar comigo, o Maneco que criou, era delegado de polícia, pô, pelo amor de Deus, né? Eu falei, não, eu tô fora, porque deixa eu tirar meu tiro. Eu desfilava na banda, na X9, junto, o meu irmão era o sambista, nós desfilávamos na maior discrição do mundo. Nós tínhamos uma ala lá da Mordedor, e nós todo ano desfilávamos lá com o samba enredo, que era disputado na quadra mesmo, né?
E íamos para a avenida para disputar o samba. Era muito saudável, muito gostoso. Quem eram os caras da Mordedor? Quem eram os caras conhecidos? De hoje ainda? Passado. O Zé da Ravel, por exemplo. Sabe o Zé, que hoje não é mais nem da Ravel, hoje é da Peugeot. Chama José Soares. O Zé do Bagre era. Tá vivo ainda, José da Peugeot? Opa! Ô, se tá. Adilson Pirulito, não sei o sobrenome. Esse também está vivo, está morando mais em São Paulo, mas os pais dele moram em Santos. Encontrei com ele, eu vinha da natação e ele veio da natação cedinho. Ele estava passando, acho que para ir para São Paulo. Falei, aí doutor, está se preparando, não sei o quê. Ele é um cara muito gozador. Antônio Melo Filho, Valdemar Antônio Filho, também da Mordedor. O Carlão da Mordedor, tá aí, tudo aí, tá tudo aí. O que voltou, foi embora há muito tempo, tinha um apelido de Queixada, lembra? Ele tá aí, ele aluga esses carros para casamento, esses carros compridos ali na Washington Luiz. Ele era fanático pela Mordedor, por carro, né? Casa Nova. Ele era de uma loja de casa de tapetes, que chamava Casa Nova. Ele, na realidade, era um dos fanáticos da Mordedor. Mas tem muita gente. Tem muita gente aí, a gente encontra sempre. Esse menino aqui do restaurante, desse restaurante da esquina é um restaurante até bom, da esquina da São Francisco com a Senador, como é que chama aquele ali? Oriental? Não é Oriental. Pode ser Oriental? Paquito é o nome dele. Paquito. E também. Paquito era dela? Nossa Senhora. Paquito, não sabia, não. Pô, se era. Foi fanático. Você, Manuel, vamos voltar um pouquinho. A sua entrada na carreira de delegado. Tá. Como é que é isso? Delegado substituto. O que é isso? Delegado substituto não existe mais. Na época, existia um número limitado de delegado substituto, que eram delegados que eram nomeados emergencialmente, né, numa seleção prévia feita por indicações, né? E como meu pai era delegado de polícia, eu fui chamado lá e o cara me ofereceu: você quer ser delegado de polícia? Eu falei: eu quero, estou esperando o concurso. Ele falou: então você vai esperar o concurso já no cargo. Você era nomeado delegado e tinha a obrigação de fazer o concurso e passar no concurso, porque senão você ia embora. Mas era assim, 30 delegados de polícia substituto no estado inteiro. Entendeu? Mas tinha as mesmas funções. Há quanto tempo ficava? Era tempo determinado? Veja, o tempo do delegado substituto, em tese, era até passar no concurso. Tinha gente que não conseguia passar no primeiro concurso. Então fazia para o segundo, fazia no terceiro, fazia no quarto. Tinha gente que demorava mais tempo para passar. Mas à medida que ia passando, foi se extinguindo, sabe? Esses cargos foram extintos há muito tempo atrás, entendeu? Eu fiquei muito pouco tempo como delegado substituto. No primeiro que teve, eu passei. Eu passei no concurso e já assumi a carreira como definitiva mesmo aqui em Santos, né? 70. O concurso eu fiz começou em 69 e acabou em 70, entendeu? E a carreira começou por aí. E já vim para Santos. Aqui eu atuei praticamente em todos os distritos policiais e galguei todos os postos, né? 5ª, 4ª, 3ª, 2ª
primeira e classe especial. Tudo em Santos? Não. Veja, por exemplo, eu fui seccional de São Sebastião, eu fui chefe do gabinete do delegado-geral em São Paulo, eu fui assessor técnico do gabinete do secretário em São Paulo, que era na época. Eu tive com 2 secretários. Eu tive com o Miguel Reale Júnior e com o Michel Temer. Eu trabalhei com os 2. Governos, quatro governos? Montoro. Os 2 com Montoro. Os 2 foram com Montoro. E também subi depois quando fui ser diretor de polícia, aí já na época do governador, do Mário Covas, que daí ele me levou para ser um dos diretores da polícia. Eu estava aqui em Santos, né? Aliás, eu não estava nem em Santos, eu estava meio afastado, porque o governo daí, na época, era um governo do PMDB. Do Fleury, que eu não tinha, que aliás tinha até um bom relacionamento comigo. Mas o governador era o candidato, era meu amigo de 30 anos. Então eu falei, se o governador ganhar, ele vai me levar embora. Se o governador perder, eles vão me tirar daqui, porque na realidade eu não vou deixar de fazer campanha para o governador. Eu não vou deixar de fazer campanha para o Mário Covas. E eu fui, nessa época, pedir licença da função e assumi um cargo de secretário municipal da prefeitura de Bertioga, com Orlandini, que voltou agora no governo, que foi o primeiro prefeito eleito lá em Bertioga. Então eu fiquei um tempo lá em Bertioga até o Mário Covas assumir. Quando ele assumiu, ele me chamou e eu fui novamente para São Paulo. Mas a minha carreira toda foi feita aqui. Prazerosamente foi feita aqui. Como que era? Fala um pouco de Santos assim. Policialmente? Policialmente. 70, como é que era? Sabe o que acontece? É completamente diferente, sabe? Você conhecia vagabundo pelo nome, você sabia o vagabundo que estava se criando, sabe? Hoje se sabe, mas não com a intensidade que a gente sabia naquela época. A gente realmente tinha o domínio da coisa. Quem mandava era a polícia mesmo. Não tinha esse negócio de vagabundo se criar e cantar de galo com a polícia. Não tinha isso. Realmente a gente tinha uma postura completamente diferente. E vocês veem, historicamente, na sociedade, o respeito que se tinha, né? Que se tinha pela atuação da polícia naquela época. Não estou dizendo que hoje não tem, que não mereça o respeito, porque é um trabalho absolutamente digno. É um trabalho. É que hoje as coisas se dificultaram demais. Demais, realmente. Há uma proliferação, uma degradação na sociedade que gerou esses inúmeros fatos. O que eu atribuo isso? Olha, o desnível social, a falta de leitos hospitalares, de bancos escolares, de distância entre o pobre e o rico, que cada dia aumentava mais, né? de exclusão social absoluta, plena, né? O carinha vê o tênis sendo usado. Eu, uma vez como delegado em Guarujá, eu falei para um morador, você quer que eu diga, com sinceridade, eu vou dizer para você, olha, sai de lá, meu amigo. Quantas vezes você arrumar a sua casa, quantas vezes eles vão roubar. Você tinha uma casa linda num lugar maravilhoso. Cresceu uma favela em volta. O que você vai fazer? Que defesa que você tem? Que polícia que pode te dar alguma defesa? Não tem jeito, meu amigo. E ele falou, mas isso é o fim da picada. Eu falei, vamos lá. Nós aprendemos o seu material que foi roubado de dentro da sua casa. Daí fomos no barraco onde estava. No barraco onde estava, ele viu o fogão, um fogãozinho que ele usava lá para fazer alguma coisa da casa dele, sendo usado pela mulher numa marmita.
Eu vi que os olhos do cara começou a encher de lágrimas. Você sabe que na semana seguinte ele trouxe uma cesta básica. Pô, o senhor me ajuda a levar lá para aquela mulher? Assim. Não foi a mulher que roubou, foi os filhos da mulher que tinham roubado. Nessas condições. Isto, na realidade, na polícia nós tivemos inúmeros casos. Casos assim que engrandece. Você vê a reação humana das pessoas quando se deparam com quadros dessa natureza, sabe? Conta da polícia, são década de 70 ali, casos, como é que foi, como é que é, quais os principais crimes, o que rolava mais aqui na região? Veja, na realidade... no começo, o que tinha mais? Sempre nós tivemos aqui em Santos uma preocupação muito grande com o tráfico de entorpecentes, né? Nós trabalhamos muito nessa área aqui, muito. Porto, sabe, sempre é uma porta aberta para difusão e entrada de droga mesmo. Então nós trabalhamos muito nessa área e a gente esquadrinhava a cidade, a gente conhecia quem traficava no Marapé, quem que traficava no Morro do Pacheco, quem traficava no Zé Menino, a gente sabia, a gente conhecia todos e ia atrás e prendia mesmo. Prendia, o cara cumpria a pena, voltava, aparecia outro. Aquele jogo, na realidade, que existe dentro de qualquer sociedade, tá certo? A polícia foi feita para combater o crime, a polícia não foi feita para acabar com o crime, porque o crime é um fato social. É absolutamente impossível que a polícia consiga exterminá-lo, né? A polícia está ali para tentar deixá-lo em níveis toleráveis, né? Que não atrapalhe tanto a vida da sociedade. Mas os assaltos sempre tiveram, mas era numa dimensão absolutamente diferenciada. Você falar num latrocínio era coisa que ocupava páginas de jornais por vários dias de investigação, entendeu? Teve crimes realmente que aconteceram comigo que eu não consegui solucionar. Teve um chamado crime da loira. Apareceu uma mulher morta no Zé Menino. Nós fizemos de tudo, mas tudo que você pode imaginar nós investigamos. Não conseguimos chegar. Ficou nos anais, enterrado. E não apareceu nenhuma pista. Mais tarde pode aparecer. A gente sempre tinha esperança. Realmente, este foi... Não estou chamando de perfeito, porque na realidade um dia pode acontecer ainda de alguém cair do cavalo com a delação, né? Porque isso acontece demais, né? Isso acontece demais. Se não tivesse delação na polícia, era... Mas a polícia também era muito feita com idealismo. Hoje a polícia tem realmente instrumentos muito mais eficazes, muito mais próprios para uma investigação científica, que na época não tinha. Era na base do idealismo mesmo. De campanas, você perdia horas e horas e horas e noites e dias sem comer, sabe? Vigiando, vendo como é que vai chegar, por onde que vai chegar. Eu me lembro, vinha maleiro, que a gente chamava, né? O cara que traz as malas de fumo, vinha maleiro lá do Paraná. A gente levantava de madrugada para esperar o ônibus que vinha, sabe, na estrada para acompanhar o ônibus para ver se o cara vinha trazendo a mala. Você imagina? A gente fazia isso seguidamente, fazia escala para fazer esse acompanhamento, esse tipo de acompanhamento. E os delatores, e os gansos, esses diversos tipos de... Sempre teve, né? Sempre teve. Sempre teve, digno de pena, né? Porque eles delatavam para ganhar algum tipo de migalha, né? E para ganhar favores da polícia. Os favores que eles queriam, naturalmente, eu te dou esse, mas você não me prende, deixa eu queimar meu fuminho sossegado aqui. Então, era a troca Era como se fosse uma delação premiada, você entendeu? Eu te dou esse, mas eu não entro, sabe? Era coisa desse tipo. Isso tinha demais também. Até tinha demais.
Tinha, como tem hoje, entendeu? Só que hoje as coisas têm uma proporção muito maior, né? Uma proporção gigantesca. Tem um que eu sinto delator, tem outros que já é mais entrosado. É o ganso, né? Isso também tinha. Tinha. Eu nunca fui muito adepto de ganso, esse negócio de andar na viatura. E se você arranjar testemunha contra você, sabe? Então, polícia é polícia, bandido é bandido, sabe? Eu sou da filosofia do Lúcio Flávio. Lúcio Flávio, aquele bandido do Rio, ele falava isso, né? Polícia é polícia, bandido é bandido. Cada um fica de um lado. Esse negócio de bate-pau, vai na viatura. Na minha, não. Na minha viatura, da minha delegacia, bate-pau não entra. Quer dar uma caguetagem? Pode vir aí, será bem-vindo, nós vamos conferir. Mas na viatura não vai sair dando de polícia. Porque ele sai, depois ele vai achacar, né? Depois ele sai e vai achacar como polícia. O cara, a sociedade tira ele como polícia, ele vai lá no restaurante, vai lá no bicheiro, vai lá no, sabe, para tomar dinheiro. A finalidade era essa, eles viviam desses pequenos expedientes, né? Samuel, no seu período, na sua atuação, teve assim algum, por exemplo, o senhor citou o Lúcio Flávio, né, bandido da... o Lúcio Flávio era um bandido do Rio de Janeiro, né? Famoso, bandido da Luz Vermelha. Aqui em Santos. Algum, por exemplo, mais ou menos, que o senhor tenha tido enfrentamento, investigado, mais ou menos, tem alguma história? Alguns bandidos famosos que teve na época que não serve. Tinha muito, teve muito, sabe? Olha, eu vou me lembrar de um, até aqui nesse relato, consta um título. Existia uma láurea na polícia chamada Policial do Mês. Esse Policial do Mês era o Conselho da Polícia Civil que distinguia uma ação policial durante um período no estado todo e escolhia aquela ação. Foi um enfrentamento que nós tivemos com uma dupla de bandidos aqui, que o mais famoso deles chamava Barriga. Eu não vou lembrar o nome completo dele agora. E esse cara realmente era do mal, viu? Era do mal. Ele entrava para assaltar desnecessariamente, roubava e matava a vítima e ia embora. E nós penamos para cruzar com esse cara, viu? Também fizemos uma campana, 2 policiais meus, um chamado Policinha, que aposentou, o filho dele é polícia até hoje, e o Ivan, que tem um apelido de segurança, os 2 ficaram dormindo no morro, acho que umas 3 semanas atrás dos 2. Um era um baiano, forte para burro, e daí quando cruzaram, daí teve um tiroteio daqueles e eles, graças a Deus, levaram a pior, e os 2 morreram no tiroteio. Mas enfrentaram, porque eles anunciavam que não ia entrar vivo. Então, como nós esclarecemos com a prisão dos 2 inúmeros latrocínios, que são crimes bárbaros, o Conselho da Polícia Civil, na época, nos premiou, não só a mim, eu e mais a equipe de policiais que trabalhou no levantamento, porque foi uma investigação assim que demorou mais de mês. Para chegar neles, levantando as características, quem era, a identificação, a certeza de que eram eles por reconhecimento fotográfico, tal. Algumas investidas que nós acabamos perdendo eles, entendeu? Mas esse foi um bandido realmente que marcou. E aqui tinha um tal de Lino também, que a gente costumava brincar que ele tinha a parte com o demônio. Eu nunca vi igual. Esse cara caiu, fugindo da polícia, de carro, ele caiu de cima de uma ponte em Itanhaém, o carro capotou umas 3 vezes e o cara saiu com arranhão, foi para o hospital. Nós prendemos ele naquele dia, mas saiu com arranhão, foi para o hospital. Uma vez nós cercamos o Lino em Cubatão e ele se chapava demais, né? Ele cheirava cocaína feito um tarado. E cercamos, é cana, Lino, pode sair que você está em cana, está preso.
Sabe aquela cena de cowboy que o cara sai pela janela? Ele saiu pela janela com 2, 3 oitão na mão, mandando em cima de nós. Tiro em cima dele, furou o pulmão do cara com os tiros. Levamos, pegamos, botamos na viatura, Santa Casa. Condenado, o cara tá condenado. Não demorou um ano e pouco, estava assaltando de novo. Aí o cara tinha parte com o demônio, eu nunca vi igual. 7 fôlegos, eu nunca vi igual. Esse já foi também, esse depois morreu assim, sumiu, sabe? Se alguém matou, se outro bandido matou, ninguém, sumiu, pura e simplesmente sumiu. Como o Naldinho agora, né, que está sumido aí, ninguém sabe se matou, se está escondido. Quando que é a virada sai assim da maconha e quando entra a cocaína? Mas isso andou muito, quer dizer, a intensidade, né? Mas isso andou muito paralelamente, não as intensidades, mas sempre teve maconha e cocaína. O grande problema maior com o tóxico que houve foi a introdução do crack, né? O crack veio para dizimar mesmo, né? O crack é o caos. Antes falava o crack, a cocaína antes era droga de gente rica. De elite. Quando que ela vira mais popular assim? Ela vira popular já nos anos... você assistiu o Meu Nome Não é Johnny? Essa época é uma época absolutamente marcante da efervescência da cocaína, né? E aqui entre nós não, né? Porque a cocaína existia e teve uma intensidade assim depois dos anos 80, 85, daí que ela começou a aparecer mais, com maior intensidade, a se popularizar mais, a ser mais batizada, então mais vendida popularmente, tá certo? Seu Manuel, e a relação da polícia com essa marginalidade, por exemplo, da zona, a relação com o porto, porque tem essa relação, né? A zona do meretrício, ao lado dela, a marginalidade dela, a polícia que tem que fazer um enfrentamento. Como é que é? Você sabe que hoje já não existe tanto isso, né? Porque você vai ver hoje a zona do meretrício no nosso tempo tinha uma zona de meretrício. Tinha uma zona de meretrício realmente. Pô, quantas vezes eu fui ver o Jamelão cantar nas bocas aí, pô? Roberto Luna, Jamelão, eram shows maravilhosos, El Moroco, Night and Day, Samba Dança, sabe? Então era um negócio, mas era uma boemia, era uma malandragem saudável, sabe? Que respeitava, você podia ir lá frequentar que você era o seu delegado. Era recebido com o tapete vermelho. Entendeu? Mas por quê? Porque você os tratava com o tapete vermelho. Eu me lembro, veja, isso retrata muito, e talvez responda para você essa indagação. Uma vez eu estou na quadra da X9, tinha um bandido na época chamado Robertinho. O Robertinho era danado, traficante, matador, sabe? Era um gatilho mole. E uma vez nós precisamos prender o Robertinho, a minha equipe prendeu o Robertinho, eu não estava na hora da cana, mas a minha equipe prendeu o Robertinho reagiu, quebraram a cabeça dele. E ele foi em flagrante com a cabeça quebrada, levaram para Santa Casa, costuraram a cabeça dele em flagrante. Cana dura. Como deveria ser. Ele, bandido, e nós, polícia. Eu estou na quadra da X9 e ele frequentava a X9. Ele era um excelente batuqueiro também. Ele está na quadra da X9, ele sai de uma ponta, veio lá e falar para mim, doutor, diga aí, Robertinho, aquele malaco ali atrás está tirando o senhor de otário. Tinha aquelas bolsas capanga
que era moda na época. E eu estava com uma bolsa daquela, tiracola, assim, né? Ele está tirando o senhor de otário e ele está louco para dar um avanço na sua bolsa. Eu escutei o papo dele com o outro malandro lá. Estou lhe avisando. Eu falei, você vai deixar? Ele falou, não é para deixar? Foi lá e quebrou a cara do sujeito, mandou o sujeito para fora da quadra. Quer dizer, respeitava. Quer dizer, ele não tinha problema porque, sabe, ele sabia que ele merecia ser preso naquela época. E aqui ele veio, sabe, fazer uma aproximação. Falei, Robertinho, você vai deixar? O cara vem na sua casa querer assaltar o seu delegado que frequenta aqui, como é que faz? Quebrou a cara do sujeito, mandou o sujeito embora. Quando eu estava preso, tinha umas prisões especiais, o Robertinho trabalhava na prisão especial, porque era muito bonzinho, muito prestativo. Então ele saía, ia comprar cigarro, pagava conta, sabe? Porque era portariado pelo juiz para prestar serviço interno dentro da delegacia. Como se fosse um contínuo, sabe? Dentro da delegacia. E o Robertinho fazia isso para nós com constância. Uma vez tinha um outro portariado, chamado Ferrinho, que foi pagar uma conta a mim e fugiu com o meu dinheiro. O Robertinho trouxe ele pela orelha, trouxe ele da rua pela orelha. Como é que você faz um negócio desse? Você não está vendo que o homem está te dando uma oportunidade para você se recuperar? Você vai roubar o dinheiro do homem? Não, me desesperei, eu precisava. Eu estava desesperado porque ela tinha que pagar imposto de renda, estava o carnê do imposto de renda, ele sumiu com tudo, entendeu? O Robertinho achou ele lá perto do canal 1 e trouxe ele pela orelha. Doutor, tá aí o vagabundo, aí. Não respeita a casa, o que ele está pensando? Então, isto era a convivência que a polícia tinha com a marginalidade. Entendeu? Tinha que prender, prendia. Era cana dura, entendeu? Mas não precisava fazer arbitrariedade. Aliás, eu não vou estudar 16 anos para sair dando porrada nos outros na rua. Tem cabimento? Não é perfil, não é? De quem tem uma família estruturada, sabe? De quem foi forjado na fé cristã. Não é para isso, né? Então a gente tem uma formação que a gente procura passar para a carreira profissional, né? O senhor já citou a X9 e tem uma outra situação, né, que é o bairro do Macuco, que nesse período é considerado um bairro assim onde se concentra um certo número de, mesmo que seja no bom sentido, uma malandragem. O Robertinho, por exemplo, era de lá. O Toca da Onça, o Robertinho, Toca da Onça, tinha um bar chamado Toca da Onça ali, que frequentava toda essa malandragem, entendeu? E era do Julinho, o Julinho era um cara maravilhoso, e ele também convivia, ele não era malandro, era o dono do bar, era comerciante, trabalhava ali, mas ele convivia com uma diplomacia com os vagabundos que iam lá, que comia, ele fazia feijoada, fazia peixada, entendeu? Cozinhava. Então, ali realmente tinha o Landão, tinha uns caras pesados, mas dentro desse respeito que eu estou te falando, sabe? Tinha uma turma que daí trabalhava muito, na época, existia o chamado contrabando. Depois virou tudo furto de cais, né? Tudo virou pirataria, roubava o navio. Antes não, antes era contrabando mesmo. Os caras traziam, o navio trazia, eles tiravam e vendiam aí fora. Depois já virou tudo furto mesmo, né? Tudo virou ladrão. No tempo da ditadura militar, havia algum tipo de intervenção das camadas superiores para a polícia embaixo? Tinha alguma coisa nesse sentido? Uma ordem, aqueles grupos de extermínio? Não, para nós não. Aqui em Santos, não tinha. O grupo, o chamado Esquadrão da Morte, realmente, mas não tinha nada a ver com revolução, não tinha nada a ver com revolução. Era realmente originário a meu juízo, hein? A meu juízo. Originário isso, inclusive, também não é nosso, não. Isso foi importado, né? Isso começou praticamente na França,
com a inquietação dos policiais que prendiam e a justiça soltava, entendeu? E daí eles já resolveram começar a matar os caras mesmo, sabe? E aqui em São Paulo, e veja, o cara que mata, o que mais falta para ele fazer? Fala. Ele matou para ele roubar, para ele depois participar, não falta mais nada, pô. Ele já fez o pior, então daqui para frente para ele traficar é um pulo. Para ele participar da partilha do roubo, sabe? E foi por aí que a coisa degringolou por completo. Mas ordem sabe como que se fala do Fleury, que matava Marighella, essas histórias, aí já é outro tipo de ação, de operação, que não chegava aqui. Aqui morreu bandido, possivelmente matado pelo Esquadrão da Morte, que não se tem prova nenhuma, que quem foi para julgamento foi absolvido, mas na realidade nada ligado a este... Você fala da morte do Pirolão, uma coisa assim, sabe? Mas não tem nada, falo da morte do Pirolão, mas não tem nada a ver com o Esquadrão, com ordem de cima. Falo da morte do Pirolão, que o Pirolão foi Esquadrão, teria sido executado. E assim outros, né? Assim outros. Mas o Pirolão ficou emblemático, ficou um caso famoso aqui em Santos que teria sido executado pelo Esquadrão da Morte. O Tatu? O Tatu era uma figura lendária, viu, amigo? Parecia tipo de rua. O Tatu não ia pra cadeia de jeito nenhum, né? Não ia pra cadeia de jeito nenhum. E ele era pegajoso. Eu não o conhecia pessoalmente e sabia que ele era receptador, que o negócio dele era receptação mesmo, né? Ele trabalhava com receptação, ele comprava material roubado e vendia. Você sabe que, veja se você já viu falar nisso na sua vida. Eu estou nesse posto lá, da Praça Independência, abastecendo meu carro, fui pagar, o cara falou, tá pago. Eu falei, eu nunca vi isso. Alguém pagar a minha gasolina, eu nunca vi isso. Ele falou, aquele senhor que pagou. Olhei pro cara, não sabia quem era o cara. Ele veio e se apresentou. Eu sou o João Gonçalves. João Gonçalves? O Tatu. Eu falei, eu não acredito. Eu falei, vai me comprometer, chegou aqui, né? Eu falei, não, mas pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Não, eu faço questão, não sei o quê. Não, pelo amor de Deus, nada a ver, não sei o quê. 2 dias depois, ele me mandou uma caixa de uísque para minha casa. Eu mandei devolver. Eu falei, esse cara tirou fotografia que está me dando caixa de uísque. Tá louco, entendeu? Num fim de ano, ele me mandou uma cesta de Natal que era desse tamanho. Sabe para quem eu dei? Pro Padre Xavier. Pergunta pro Padre Xavier que ele te conta. Mandei pro Padre Xavier. Ganhei assim de um cara assim. Faz uma rifa para sua creche. Aí, mas eu já estou te contando a origem. É isso daqui. Eu não quero recibo, não quero nada. Só quero sua palavra que você recebeu. Se o cara amanhã falar que me deu, você pode falar. Eu vou falar que eu dei para você. Pode falar. E ele fez... Então a gente fazia muito isso. O Padre Júlio era outro padre, um espanhol maravilhoso, que a gente tinha um contato muito grande. A gente fazia muito desse tipo de coisa. Maneco, eu posso fazer um bingo? Não pode, padre. Vai fazer bingo? Mas é só aqui... Então, padre, que dia que você vai fazer? Tá, então você me avisa que vai fazer, porque eu não vou deixar ninguém aí para não te atrapalhar. E ele falar, você vai prender esse cara? Maneco, pelo amor de Deus, esse cara é um coitado, não tem que prender ele. O que ele fez? Fez nada. Roubou galinha, Maneco. Ele é um cara desse tipo. Maravilhoso. O cara que tem uma vida, como tinha a irmã Dolores também, né? A irmã Dolores vinha na delegacia pedir pra gente ir lá no quarentenário, porque ela estava fazendo isso e tinha um cara atrapalhando. A gente ia lá e falava grosso com o cara ia embora, daí ela ficava contente. Entendeu? Tinha esse tipo de coisa. Mas, sabe, eu... Vamos fazendo as finais aí. Tá bom. Então, eu, na realidade, eu tenho uma satisfação muito grande de olhar para trás e realmente ver. Porque é muito triste você olhar para trás e falar assim, pô, o que eu plantei, né? O que eu deixei?
né? Então, eu me lembro, e eu depois até fiz uma relação disso. Eu por exemplo, não descuidei de nenhum município da minha região, daqui da nossa área. Eu contei com a ajuda de prefeitos, né? Cubatão, só para você ter uma ideia, tinha uma delegacia. Eu fiz 3 distritos policiais. Levei para lá um instituto de criminalística, criei uma delegacia da mulher. Veja, a estrutura tinha uma delegacia, eu fiz tudo isso. Fiz na Praia Grande, tinha uma delegacia, eu fiz 3 delegacias, fiz 3 distritos policiais. Levei para lá um IML e também um Instituto Criminalístico. Itanhaém eu criei 3 distritos policiais. Por aí, Guarujá eu criei 3 distritos policiais. Eu construí 4 prédios novos para as delegacias no Vale da Ribeira, que era uma pobreza só. O dia que eu fui na delegacia de Barra do Tubo, eu falei, mas como é que o delegado pode trabalhar aqui? Era o melhor prédio alugado da cidade. Era uma tapera. Eu falei, não pode trabalhar aqui. Fui em São Paulo, cavei uma verba, falei para o prefeito, você me arruma um terreno. Arrumou um terreno, arrumei o dinheiro, construí uma delegacia. Ficou o prédio mais lindo, ficou referência na cidade. Todo mundo precisava de alguma coisa, corria na delegacia. Entendeu? Então, isto me dá uma satisfação muito grande, que eu olho para trás, plantei um tijolo. Plantei um tijolo. Teve realmente coisas que eu fiz com muito sacrifício. Delegacia da Mulher, que era aqui de Santos, eu criei aqui de Santos, eu criei a de São Vicente, eu criei a de Guarujá, eu criei a de Itanhaém, eu criei a de Peruíbe, eu criei a de Registro. Hoje parece que tem Pariquera também, mas não fui eu que criei. Mas não tinha nada. Não tinha nada. E eu achava realmente que nós precisávamos ter uma estrutura diferenciada, porque nós éramos uma região absolutamente diferenciada, né? E lá em Santos, lá em São Paulo, eles até me chamavam de bairrista, né? Você é bairrista, você é bairrista, você é bairrista. Eu sou bairrista não, veja. Se você perguntar como que se deu a abertura dos portos, como é que o Brasil evoluiu? Não foi com a abertura dos portos? Por onde? Por Santos, meu amigo. Era tudo. Onde é que apareceu, sabe? Nós somos de uma geração privilegiada. Nós vimos uma série de coisas que passou pela nossa cidade. Então eu fui muito feliz aqui na minha carreira funcional. Eu acho até que alguns reconhecimentos imerecidos, né? Eu fui agraciado com o título de cidadão santista aqui, o título de cidadão em São Vicente, o título de cidadão em Praia Grande, o título de cidadão no Guarujá, sabe? Isto realmente, eu passei por essas delegacias, eu trabalhei, fui delegado de Guarujá, fui delegado de São Vicente, sabe? Então isso, nós fomos plantando esse tipo de relacionamento, esse tipo de contato com a sociedade, e isto realmente engrandece, né? Engrandece você se ocupa muito com esse tipo de coisa. O plantão te ensina demais. O plantão policial te ensina demais. Para encerrar, quero contar um negócio para você, que é um fato ocorrido num plantão. Eu estava num plantão no 2º Distrito Policial, num domingo à tarde, fazia frio, eu estava sentado, o 2º Distrito Policial era na Monsenhor Paula Rodrigues, do lado da Beneficência Portuguesa. Olha, faz tempo isso. Eu estou sentado numa muretinha que tem aí, chegou um cara, e eu estava sem gravata, porque estava frio, eu estava com uma jaqueta, e uma jaqueta mais moderna, né? Então o cara falou assim, eu queria falar com o delegado. Eu falei, pois não. Não, com o delegado. Eu falei, então vamos entrar. Para você sentar na mesa do delegado, ele ia se marcar que eu era o delegado mesmo. Porque eu às vezes andava de cabelo comprido, eu tinha cabelo comprido. Assim. Pois não. O senhor é delegado, né? O senhor não sabe o que me aconteceu. Foi não, por favor, vamos conversar. Uma desgraça aconteceu na minha vida. Eu bati na minha mulher. Eu já vi a mulher morta, estrangulada, esfaqueada na cara dela, entendeu? Aonde foi? Ali na Princesa Isabel, eu cheguei
Semana passada vim de Campinas para trabalhar aqui no Parque Industrial aí de Cubatão, tal. Doutor, eu bati na minha mulher. Mas, meu amigo, e ela se machucou? Você socorreu? Não, foi um tapa. Então, você veja a importância da polícia. A porta aberta que ele encontrou para desabafar foi a da polícia. Ele podia ter ido na igreja, mas ele entrou na polícia porque ele precisava falar para alguém. Ele estava se sentindo o cara mais culpado do mundo, o último dos homens. Quer dizer, era um cara de bem, novo, casalzinho novo. Falei, meu amigo, pô, não é para tudo isso. Porque eu já estava até cercando a porta para ele não fugir. Eu falei, ô, meu amigo, não é para tudo isso. É claro que você não devia agredir a mulher, pô, mas e aí? Eu não vou voltar para casa, doutor. Como é que eu vou voltar para minha casa depois que eu fiz isso com a minha mulher? Não tinha família aqui, não tinha nada, só estavam os dois aqui há uma semana. Sei lá que raio que deu. Levei o cara para casa. Contei para a mulher o que tinha acontecido, assim. A mulher primeiro estava... Ficaram meus amigos, iam no distrito me visitar, ia tomar na café. Sabia o dia do meu plantão, era delegado de plantão, sabia o dia do meu plantão, me ligava, era pertinho, Princesa Isabel, como o senhor ali, vem aqui, eu ia lá na casa dele, tomar café, fiquei amigo deles, entendeu? E isto possibilita. Agora, só faz quem tem olhos para ver, né? E ouvidos para escutar esse tipo de coisa. Se não falar, isso não é problema de polícia, né? Isso não é problema de polícia. Então isso é muito gratificante. Você cresce com esse tipo de atendimento que você dá. Afinal de contas, seu cargo é público, né? Você é policial, mas exerce um cargo público. A nossa função, muito erroneamente, aquilo chama uma delegacia de polícia, aquilo é um equipamento social, como é uma creche, como é um hospital, como é uma escola pública. Delegacia de polícia é um equipamento social colocado à disposição da sociedade pelo Estado, para atender o que for preciso. Agora, delegacia é fria. Mas não se sabe quantas vaquinhas nós fizemos para enterrar criança que chegou no colo do pai morto e que os polícias se cotizaram para dar o dinheirinho para o pai enterrar. Quanta camisa o policial foi buscar na casa para dar para o cara que estava com frio porque tinha que voltar, porque tinha sido roubado. Isso era de montão. É uma visão que a sociedade não tem realmente da polícia. E é uma pena, né? E é uma pena até que a polícia também não divulgue isso, né? A polícia devia divulgar isso, porque isso é espontâneo, isso é coisa que acontece no dia a dia. A par desta correria toda, existe essa qualidade do SOB. A polícia embrutece? E já me perguntaram isso. Você leva os seus problemas, você leva os problemas policiais para sua casa? Eu falei, levo. Ó, esse aqui é um problema policial que aconteceu na minha vida e está aqui, ó. Hoje tem meu nome, meu sobrenome. Eu tenho um filho que apareceu na rua, foi levado para a delegacia da polícia e é meu filho. Adotei, entendeu? Leva para casa. Não tenho a menor dúvida que você leva. Mas Deus coloca na tua frente e fala assim, parceiro, ó, tá aí. Você que sabe. O livre-arbítrio é seu. Quantos passaram na minha mão e eu encaminhei para o juizado? Aquele eu levei para casa. Ficou. Tá lá, até hoje. Está fazendo 30 anos. Tinha 2 quando chegou. Então a polícia te dá de mão de obra até filho, viu, meu amigo? Então, nós queremos agradecer, doutor Manuel,
em nome da Fundação Aquíleo de Moraes Santos, em nome da Unimundo. Quem atuou nesse depoimento, nessa entrevista, foi o historiador Roberto Tavares, historiador José